Qual foi o maior desafio que você enfrentou no início do seu negócio? Aquele momento que tu quase pensou em desistir e como é que tu conseguiu superar esse desafio? Então, qual é o maior desafio que tu enfrentou ao longo dessa jornada, antes de tu ter sócio? E o que tu fez para superar esse desafio? Bom, o maior desafio que a gente enfrentou quando iniciamos o nosso negócio realmente foi a falta de capital. Eu acho que todo empreendedor, quando ele inicia, cada um tem a sua história e cada um sabe o valor que tem em mãos para iniciar a sua empresa, né? E eu e meu esposo, nós tínhamos um valor muito pouco, muito mínimo, muito simbólico. Nós tínhamos um valor muito simbólico. O valor era muito baixo para iniciar a nossa empresa, para iniciar o que Deus estava dando direção para nós. Mas eu sempre costumo dizer assim que o Senhor, ele é perito em do tudo, do nada, fazer tudo. Deus, ele é perito em pegar o nada e fazer tudo. E realmente assim, o que fez a diferença foi a fé. Foi a fé e a oração. Porque a gente não tinha capital, a gente tinha aquela pequena verba para iniciar a empresa. Meu esposo tinha um carro na época, a gente tinha uma renda, a gente já tinha uma renda em que a gente pagava as despesas da nossa casa, as despesas básicas, água, luz, mercado, né, prestação do carro. A gente tinha uma renda que a gente pagava essas despesas. Então, a gente tinha uma renda que a gente já sustentava a nossa casa com essa renda. A gente mantinha a nossa casa com essa renda, né? Então, a gente tinha o entendimento, meu esposo tinha o entendimento de que essa empresa que a gente estava iniciando, a gente não ia poder mexer no caixa dela para nada, para nenhum tipo de gasto da nossa casa. Então, aquela despesa básica de água, luz, internet, gasolina, prestação do carro, da casa, ele sabia que, né, nós não poderíamos mexer no caixa da empresa para pegar dinheiro para pagar essas coisas. E nós tínhamos uma pequena renda mensal em que a gente mantinha as despesas básicas da nossa casa. Então, o primeiro desafio foi a falta de capital para iniciar a empresa, e o segundo desafio foi realmente não mexer no início do lucro. Né? Quando começamos a fazer as pequenas vendas de decoração, a gente não mexeu no lucro. Ele não pegava nem R$1 para comprar um pão, não mexia. Era a regra dele e eu não podia desobedecer. Ele cuidava das finanças, né? Até hoje ele cuida do financeiro da empresa. E esse foi a maior dificuldade, no meu ponto de vista, foi a nossa maior dificuldade no início, foi a falta de capital, de verba, de dinheiro para iniciar a empresa, né? Nosso capital que a gente tinha, a verba que a gente tinha para abrir a empresa era um valor muito simbólico, muito pequeno. Mas enfim, a gente igual iniciamos, demos o pontapé e foi sucesso e superamos, né? Pro pessoal que já viu o primeiro e o segundo vídeo, né? Agora vocês estão vendo o terceiro. Eu já quero contar para vocês como foi a parte da segunda sala. Né? O primeiro e o segundo vídeo eu contei ali sobre o início da empresa, a primeira sala que foi construída para fazer a nossa loja. Então agora eu vou continuar aqui o andamento desse vídeo contando para vocês como foi a segunda sala. Então, ele ofereceu aquela segunda sala e eu imediatamente vi que a gente não teria condições de verba para comprar móveis para colocar para vender junto com as decorações nessa sala maior que ele nos ofereceu, e que para manter o aluguel, né, que é o principal ali da empresa, a gente teria que ter mercadoria, ok? Então imediatamente eu pensei, né, eu comecei a orar e pedir uma direção: Senhor, eu quero aceitar essa proposta dele, se é tu que tá me embalando, me impulsionando para pegar essa sala maior, eu quero também essa linha de imóveis que ele tá oferecendo, mas eu não tenho condições, então me levanta um sócio. E eu quero dizer para vocês que foram 3 semanas de silêncio absoluto do Espírito Santo. Eu não sei no que você crê, não sei qual é que é a sua crença, mas quem tem intimidade com o Espírito Santo sabe do que eu tô falando quando o Senhor responde a oração. Ele ficou em silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma direção, nada, era silêncio total. E eu quis dar uma de Sara, né? Quem conhece a história de Sara e Abraão vai entender o que eu tô falando. E quis dar uma ajudinha pro Senhor e eu arrumei um sócio para a empresa. Arrumei esse sócio, naquele momento ele foi uma bênção do Senhor, porque ele fortaleceu o meu CNPJ, aceitei a proposta, né, da pessoa que ofereceu a sala maior ali, fui pro espaço maior, que era do lado, o aluguel era mais caro, convidei ele para ser sócio, meu esposo não gostou nada, eu passei por cima da autoridade dele, que não se faz isso, aí tá um erro muito grande, e a gente colhe consequência disso, e logo nos próximos vídeos vocês vão ver as consequências desse erro. Então, a gente aceitou a proposta da sala maior, eu convidei o cara para ser sócio, ele aceitou, ele fortaleceu meu CNPJ, pegou um valor alto em dinheiro, tá?
que eu vou falar para vocês aqui, na época foi R$80.000. Ele pegou R$80.000 e comprou imóveis. Eu fiz os pedidos, ele comprou tudo à vista no meu CNPJ e fortaleceu o meu CNPJ. E a princípio, a nossa sociedade seria assim: eu e meu esposo ia tocar a loja e ele ia entrar com esse valor de capital da linha de imóveis e ele não ia pegar lucro da decoração. Nós íamos dividir depois os lucros da parte de imóveis. Ele ia entrar com o dinheiro e nós com a mão de obra e a gente ia fazer o acerto ali e tal, né? Não rolou, gente. Deu certo, Camila? Não deu certo. Logo, vocês vão ver nos próximos vídeos o que aconteceu, tá? Mas eu quero dizer pra você que Deus é tão bom, Ele é tão bom, que até o que você faz de errado e as armadilhas em que você cai, por não ter paciência às vezes, não ter entendimento, não ter sabedoria, Ele usa pra virar bênção na tua vida. Essa pessoa, naquele momento, ele foi usado pra ser bênção na minha vida porque ele fortaleceu o meu CNPJ. E dali pra frente eu conseguia comprar de várias empresas móveis, porque as pessoas puxavam para o meu histórico de CNPJ, bom, CNPJ de 6 anos, com as últimas vendas de R$80.000, então todos queriam vender para nós. Isso foi muito importante, foi crucial. Claro que foi a parte boa, porque depois eu vou contar para vocês a parte ruim. Então, não queira dar uma ajudinha pro Senhor. Né? Talvez se eu não sei como teria sido, mas talvez se eu tivesse esperado mais um pouco de tempo, o Senhor ia levantar outro valor, talvez não fosse esse valor tão alto, mas o Senhor ia trazer uma providência de um outro valor pra gente botar os móveis também. Enfim, talvez o Senhor teria dado outra saída, né? Não a que eu dei de não esperar o silêncio dele se romper e ir lá e eu chamar um sócio. Eu colhi a consequência desse erro, eu colhi depois, mais tarde, né? Mas no final tudo deu certo, porque quem serve o Senhor, quem anda em oração, quem anda em discernimento e sabedoria, você vai se alinhando. Você erra. Você cai, mas você cai e levanta. Você vai aprendendo com seus erros. Se você aprender com seus erros e não voltar a fazer os mesmos erros no seu negócio, na sua loja, no seu empreendimento, no que Deus deu a direção para você trabalhar, você vai crescer. Não importa o tempo que vai demorar, mas você vai crescer. Se você ir alinhando, Deus vai te dando a direção, te dando sabedoria. Tudo na loja Camila Decor, tudo foi resposta de oração e jejum. Pra tudo eu jejuava e orava. Gente, foi o tempo que eu mais jejuei na minha vida. Tudo eu jejuava e orava. Senhor, tem que fazer tal coisa. Faço? Não faço? Como é que eu faço? Se eu faço como? Tudo eu questionava o Senhor. Tudo eu ia... mas é besteira? Você pode achar que é besteira. Mas na minha loja foi assim. E eu vi com os meus olhos o sobrenatural acontecer. Porque, gente, uma loja que tem 7 anos crescer como a minha loja cresceu. Hoje eu tenho 2 lojas muito grandes na minha cidade e na cidade vizinha. Os meus filhos trabalham comigo já há alguns anos, porque eles também foram resposta de oração. Foi orando que Deus trouxe eles para trabalhar comigo. Eu não teria crescido, a gente não teria conseguido alcançar o que a gente alcançou até hoje se os meus filhos e o meu esposo não tivessem acompanhado, não tivessem comprado a ideia de ficar focado em trabalharmos em família. É fácil? Não é fácil. Mas é possível e é maravilhoso. É maravilhoso quando você consegue. Então, é tudo para honra e glória do Senhor. Eu decidi compartilhar nos vídeos a nossa história, porque é tudo para honra e glória do Senhor. A Camila Decor é uma loja de móveis e decoração que nasceu da fé e vive pela fé. E vocês acompanhando o governo como está, parece que cada vez mais, né? A gente vive pela fé. Então, eu não sou dependente do governo, eu dependo da palavra do Senhor, eu dependo da fé, eu dependo dos meus clientes maravilhosos, que são pessoas incríveis que Deus coloca na nossa vida para nos abençoar. Nós oramos pela vida das pessoas que entram na nossa loja. E Deus tem feito um mover na nossa loja, na Camila Decor, tá? Vocês vão ver aqui nos vídeos a segunda sala. Lá nos primeiros vídeos vocês viram a primeira. Agora nesse vídeo aqui eu já vou deixar a foto e os vídeos da segunda sala. E depois, nos próximos vídeos, vocês verão o desleixar de como que acabou a sociedade, como nós fomos para outra sala, ok? Acompanhem a nossa história da Camila Decor Ambientes aqui de Araranguá e do Balneário Rincão.